Bom dia a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live de estudos. Hoje a gente teve uma pequena alteração na nossa agenda de lives, então normalmente o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente estudava nas quartas-feiras, às 8h30 da manhã, a gente transferiu para sexta-feira às 8h30. E o Livro dos Espíritos, que seria agora, né, às 8h30, a gente transferiu para meio-dia. Então, a partir desta semana, a gente vai ter a Sexta Espírita, onde 8h30 da manhã a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e ao meio-dia a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, certo? Então vamos lá. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma pequena prece para abrir o trabalho do dia, finalizar nessa semana com chave de ouro. E para quem estiver em casa e quiser assistir, quiser acompanhar, pode pegar um copinho com água e deixar do lado, porque os mentores espirituais, eles vão fluidificar essa água, ok? Então é muito importante ter um copo com água para que você depois possa bebê-la, esse líquido que vai ser fluidificado pelos mentores espirituais. Então a gente vai iniciar esse estudo, a gente vai fechar os olhos, ter um momento de silêncio, pensar na semana que passou, em tudo que você fez ao longo da semana, todos os desafios que você conseguiu ultrapassar, que você conseguiu lidar, todas as bênçãos que você recebeu. Então vamos olhar com muito carinho para a semana que passou. Você pode fechar os olhos, você pode fazer algumas respirações profundas também, isso ajuda a te conectar com o teu interior, o teu mundo interior. Então vamos lá, podemos fazer uma respiração. E aí você relaxa os ombros, relaxa a tua face. Quantas vezes a gente para se perceber, para se olhar, para se cuidar. Então, nós vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazermos este estudo, para entendermos um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre virtudes, sobre como alcançarmos estados de consciência mais elevados através da espiritualidade, através do conhecimento. Vamos agradecer a presença dos mentores espirituais que nos guiaram até aqui, de alguma forma. E que possamos fazer um excelente estudo no dia de hoje. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Pois bem, vamos lá então. Para quem tem o livro em mãos, lembrando, tá, que a versão que a gente estuda é essa versão do Cláudio Damasceno, que é uma versão mais atualizada. Então, quem tiver o livro em mãos, pode abrir na página 43, tá?
Lembrando que todos os outros estudos, se você quiser acompanhar os outros estudos, as outras aulas que nós fizemos, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, é Karina Manck. E lá você vai ter todas as aulas que nós já fizemos. Então, hoje a gente começa a partir da página 43, que são as instruções dos espíritos, a respeito do capítulo 1. Só para a gente lembrar, né? O capítulo 1, o título é Eu não vim destruir a lei, que Jesus fala. Então, a gente já viu a parte de Moisés, né, as 3 revelações, através de Moisés, com os 10 mandamentos, que ainda hoje seriam muito atuais. Depois, a segunda revelação foi o próprio Cristo, Jesus, no caso. E a terceira revelação foi o Espiritismo. A gente já falou sobre cada uma dessas revelações. Na aula passada, nós conversamos sobre a aliança da ciência e da religião, o que é muito importante. Então, na verdade, tudo está interligado. Inclusive, os pilares da doutrina espírita são justamente a ciência, a religião, mas falando mais aqui da moral, e também a filosofia. Então, a doutrina espírita ela não é considerada uma religião, e sim eu viria como uma filosofia de vida. Seria, digamos, a primeira tentativa, né, de você trazer espiritualidade sem dogmas. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Instruções dos Espíritos. O título da primeira instrução é Nova Era. E quando a gente vai ver sobre as instruções dos Espíritos, alguns terão nomes, então alguns irão se identificar e outros não. Vamos ver então, a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3 instruções para finalizar esse capítulo. Então, a primeira instrução é de um espírito israelita, então ele não se identificou, como eu comentei. E essa instrução, ela foi dada em Mulhouse em 1861. Lembrando que a obra foi publicada em 1864, pela primeira vez na França, né? Essa obra aqui. Vamos ver o que esse espírito israelita tem a dizer sobre a nova era. Deus é único e Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para fazer conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Quem eram os povos hebreus, né? Os povos hebreus, na época, eram compostos pelos judeus e pelos israelitas. E os povos pagãos eram os politeístas, ou seja, as pessoas que acreditavam em vários deuses. Entre eles estavam principalmente os gregos, os romanos e os egípcios. Ou seja, tanto que nós temos a mitologia grega, né, com os vários deuses. Esses eram os povos politeístas, ou seja, todas as pessoas, todos os povos, dentre eles gregos, romanos e egípcios, que acreditavam em vários deuses. Então, o povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se utilizou para fazer a sua revelação aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e os sofrimentos pelos quais passavam os hebreus
serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus, que foram revelados por Moisés, através dos 10 mandamentos, está o início da mais ampla moral cristã. O início da mais ampla moral cristã. Vamos relembrar quais são os 10 mandamentos? O primeiro: eu sou o Deus que os tirou do Egito, onde eram escravos. Não deverá haver outros deuses estrangeiros a serem adorados, e nem será preciso fazer imagens talhadas, né? Esculturas, por exemplo, para representar a mim ou as coisas da terra, da água ou do céu. Segundo mandamento: não pronunciar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: o dia de sábado deve ser santificado. Isso aqui a gente já conversou, né? Ele até grifa ali o dia de sábado. Na verdade, quando os 10 mandamentos chegaram, né, foram revelados através de Moisés, era uma outra época. Como é que ele coloca aqui? Que o povo, que era um povo naquela época naturalmente turbulento e muito indisciplinado. Então, por isso que, num primeiro momento, foi especificado um dia para exercitar o pensamento, para elevar o pensamento. Só que nos dias atuais a gente sabe que a gente não precisa de um lugar, de um momento específico para elevar o nosso pensamento, para elevar o nosso estado de consciência, certo? Então, por isso que é importante a gente fazer o estudo e trazer essas reflexões, porque a cultura muda, nós vamos nos aprimorando, nós vamos evoluindo. E por isso que esses mandamentos, no caso de sábado, ele também precisa ser atualizado. Então, antigamente, se pedia apenas um dia ali, o dia de sábado deve ser santificado. Hoje a gente sabe que a gente não precisa de um dia, a gente não precisa de um horário, que nós podemos elevar os nossos pensamentos e o nosso estado de espírito a qualquer momento do nosso dia. No entanto, algumas pessoas ainda sentem que precisam de um dia, de um horário específico para isso, e tudo bem. Mas hoje não seria mais necessário isso. Mandamento: honrar e respeitar o pai e a mãe. Quinto, não matar. Sexto, não cometer adultério. Sétimo, não roubar. E oitavo, não testemunhar falsamente contra o próximo. Então, a gente já viu cada um desses mandamentos com mais aprofundamento. Nono, não desejar a mulher, ou a gente traz aqui para o contexto atual, né, o homem do próximo. E décimo, não desejar nada que pertença ao seu próximo. Então é importante que a gente cuide do nosso próprio jardim, que a gente cultive o nosso jardim, ao invés da gente se preocupar com a grama do outro, com o jardim do outro. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Pois bem, continuando aqui a instrução dos espíritos, no caso desse espírito israelita. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza. Mas nem por isso eles deixaram de ter a sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. Então, lembrando, os 10 mandamentos, que foram a primeira revelação, eles foram um primeiro farol, um primeiro guia
para a gente se balizar, para a gente se nortear. Foi uma luz no fim do túnel. E claro, foram feitas para o contexto da época, mas tem coisas que a gente ainda não conseguiu internalizar, né? Então, por exemplo, não matar. A gente abre o noticiário, as redes sociais, enfim, a gente vê muitas notícias de assassinatos e crimes, né, que acontecem. Ou seja, ainda temos muito que aprender enquanto humanidade. Pois bem, a moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha a esclarecer. Então foram 10 mandamentos assim bem simples. Esses povos, com a alma ainda pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso, por exemplo, fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Para que eu vou perdoar o meu inimigo? Então havia pouquíssima compreensão, pouquíssima ou quase nenhuma compreensão naquela época. Eles possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material e também das artes e das ciências. Porém, eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. Aliás, essa relação com o materialismo, ela ainda é muito latente, ela é muito forte, mesmo nos dias atuais. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava aos seus espíritos. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e mais sublime, ou seja, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo. Essa moral cristã entre as criaturas, essa moral criará entre as criaturas, ou seja, entre as pessoas, uma solidariedade que vai preparar a terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. Essa é a lei do progresso, a qual a natureza, tudo está submetido. E o espiritismo seria o instrumento do qual a providência, o divino, o supremo, enfim, se utiliza para fazer evoluir a humanidade. Lembrando que não é só o espiritismo, a gente tem, tanto que no ESD 2, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, eu acho que é o 2 que fala, tem um momento da apostila onde eles falam o seguinte, que vai chegar o momento que também o espiritismo não vai ser mais necessário, que a gente já vai ter internalizado a mensagem, o aprendizado. Então, deixa eu até sublinhar essa parte aqui. A lei do progresso, ela atua, ela abrange a todas as pessoas, todas as criaturas.
caminham um pouquinho mais rápido e outros caminham um pouquinho mais devagar. Mas todos estão submetidos a essa lei. Todos. Até aquela pessoa, ou aquele grupo, enfim, que a gente julga ser o mais cruel. Até essas pessoas estão sob essa lei. Eventualmente, cedo ou tarde, todos despertam. Todos. Não existe regresso. O que existe é a lei do progresso. Então eu vou sublinhar essa parte porque ela é muito importante. A gente vai conversar sobre as leis com mais afinco, com mais aprofundamento no Livro dos Espíritos, que a gente vai abordar meio-dia. E aí, olha o que ele vai dizer agora. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. Ou seja, o progresso é uma lei. Isso é imutável. Então, por exemplo, as nossas encarnações, elas são transitórias. Elas são efêmeras. Elas são... elas têm um começo, meio e fim. O espírito, ele é imortal. Esse vai continuar a sua jornada em vários corpos, em várias encarnações, em vários planetas, em vários contextos históricos, para chegar à totalidade, ao entendimento da totalidade. Então, olha o que ele vai dizer. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, porque para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, muito diálogo, a fim de atrair a atenção das massas, de chamar a atenção. Uma vez desperta a atenção das massas, uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura. Então, o que acontece após o desencarne, após o final dessa experiência que estamos tendo? O que acontece lá do outro lado? O que é o outro lado? Quais são as necessidades dos espíritos após o desencarne? Todas essas perguntas, esse livro aqui vai responder. São mais de 1000 perguntas, mas que a gente vai estudar meio-dia, hoje, tá? Então, a ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e abrirá portas para a felicidade eterna. Porque, no fim das contas, é o que nós buscamos, a felicidade, a paz, a plenitude. Quem é que não quer viver em paz? Todo mundo quer viver em paz. Então, Moisés, ele vai dizer, abriu o caminho com os 10 mandamentos
Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Eu não sei, eu sempre tenho as minhas ressalvas com esses determinismos, assim. Eu acho que não vai concluir, eu acho que tem muitas coisas ainda por vir. No meu entendimento, né? Então, o Espiritismo, ele também teve um contexto. No caso, 1800. Era outro contexto. Tinham outras tecnologias, tinham outras ferramentas, tinha uma maturidade espiritual da humanidade. Hoje a gente já evoluiu. Hoje a gente está aberto a outras informações, a novas informações, novas tecnologias. Nunca se falou de espiritualidade como se fala hoje. Nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje. Nunca se falou tanto da influência de seres de outros planetas, outras galáxias, aqui no planeta Terra, como se fala hoje. O Espiritismo aqui, ele menciona em alguns pontos, mas ele não aprofunda essa questão da ufologia. Por quê? Um passo de cada vez. Seria demais para a gente absorver. Um passo de cada vez, mas agora, 200 anos mais tarde, a sociedade, a humanidade está se abrindo um pouquinho mais para recebermos informações que vão além. Se Allan Kardec estivesse vivo hoje, ele ia dizer: continuem investigando, continuem estudando, continuem fazendo perguntas, fazendo reflexões. Abram suas mentes. Certo? Então, agora a gente vai para o pensamento de Fenelon, para a instrução de Fenelon. Então, esse é um outro espírito. E essa informação veio em Poitiers, que pelo nome parece ser um lugar na França, em também 1861. Vamos lá então. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu a última, ou seja, preferiu a ignorância, preferiu as trevas. Então Jesus veio, então estávamos aí enquanto sociedade, o planeta Terra estava num momento de trevas. Então Jesus veio para mostrar a luz, para mostrar um outro lado, outras escolhas que poderíamos fazer. Jesus veio trazer o amor, veio trazer a paz, a compaixão por si, pelo outro. E o que aconteceu? A humanidade, por mais que agora tivesse um outro ponto de vista aqui, a gente não precisa ficar aqui nas trevas, a gente pode fazer diferente. O que aconteceu com a maioria? Vamos continuar nas trevas. Vamos permanecer na ignorância. Então, é sempre uma escolha. A gente sempre tem uma escolha. Sempre.
Então, ele diz: quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu essa última, ou seja, a ignorância, e o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar, advertindo a todos, abre aspas, o mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sejam firmes, fecha aspas. O espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo o que é de ordem divina possui um objetivo elevado e útil. O mundo estava se perdendo. A ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que revertia em proveito para o espírito das trevas. Inclusive algo que acontece até hoje. Então, a ciência, a tecnologia se desenvolveu e a moral não. A maturidade espiritual não acompanhou. Podemos ver um exemplo muito nítido dessa diferença entre o avanço tecnológico e o avanço espiritual, a diferença, a discrepância, na Segunda Guerra Mundial, com as bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, olha a tecnologia que nós temos. Nós temos esse poder de acabarmos com o nosso planeta. Então, é muito preocupante, tanto que no livro dos Arcturianos que a gente estudou, deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, a gente terminou de estudar ele agora no final de fevereiro. No livro dos Arcturianos, eles mesmos falam que eles se preocupam com a forma como nós lidamos com a tecnologia. Entende? Então, é uma preocupação dos seres mais evoluídos que a gente. Então, os cristãos sabem que o coração e o amor devem estar unidos à ciência. As duas coisas, elas precisam andar juntas, para não ocorrer o que ocorreu na segunda GM. Isso não pode se repetir. Após 18 séculos, o reino do Cristo, no caso 18 séculos, porque aqui a gente estava, né, em 1800, o livro ele foi escrito em 1800, então após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Ou seja, a gente, eu digo nós como humanidade, né? Nós não absorvemos ainda os ensinamentos de Jesus. Cristãos, ele recomenda, voltem ao Mestre. Jesus é o nosso maior modelo e guia. Guia do quê? De postura, de conduta, de atitude. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, ele vai dizer, o mundo está abalado e são os bons espíritos, as almas, né? Aqui, que estão entre nós. Todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer,
para que não sejam surpreendidos, assim como aconteceu com as virgens imprevidentes, que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada dos esposos. Vamos ver quem eram a parábola das virgens imprevidentes? Vamos ver. O reino dos céus, ele vai falar sobre a parábola agora, tá? Só para a gente contextualizar. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro dos seus esposos. 5 delas eram previdentes e 5 eram imprevidentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite. Como os esposos se atrasaram, todas adormeceram. À meia-noite, os maridos chegaram e todas as virgens se levantaram para preparar suas lâmpadas. As mulheres imprevidentes, por estarem sem o azeite, não conseguiram acender as suas lâmpadas. E ao pedirem o azeite emprestado para as mulheres previdentes, ouviram o seguinte: se emprestarmos o nosso azeite, também vamos ficar sem luz. Por isso, procurem os que vendem o azeite e comprem deles. Ou seja, te virem. Assim, as mulheres que estavam preparadas foram com os esposos para as bodas. E após isso, a porta se fechou. Quando as outras virgens chegaram, após terem comprado o azeite, pediram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade eu digo, não conheço nenhuma de vocês. Fecha aspas. Então, nessa parábola, Mateus nos mostra a necessidade, então aqui a mensagem, né? A moral por trás da história, o ensinamento por trás da história. Mateus nos mostra a necessidade de estarmos preparados, com azeite à disposição, ou seja, com as nossas melhores qualidades, com as nossas melhores virtudes desenvolvidas. Pois quando Jesus nos chamar para acompanhá-los, devemos estar prontos, como as virgens previdentes estavam. Então, é preciso que a gente se prepare, nos prepararmos. Inclusive, estamos passando por uma transição planetária. E o que vai acontecer com a Terra, com as pessoas que não elevarem o pensamento, não elevarem seu estado de consciência, vai ser a mesma coisa que aconteceu com Capela. Capela também era um planeta que estava passando pelo mesmo processo de transição, então eles estavam passando da 3D para a 5D. Só que são frequências diferentes. Então, hoje a Terra ela vibra a 7,83 Hz. E num planeta de quinta dimensão, ou seja, um planeta mais evoluído, esse planeta ele possui uma frequência de 50 Hz. Então, quem não conseguir elevar, quem não conseguir se preparar, como ele fala aqui na parábola das virgens imprevidentes, não vai conseguir sustentar uma frequência de um planeta de quinta dimensão. Então, ao invés da pessoa permanecer na Terra ou ir para outros planetas de quinta dimensão, quando a transição acontecer, vai ser exilado. Exatamente o que aconteceu com os exilados da Capela, que vieram aqui para a Terra. Então, é sempre um padrão. Ou seja, precisamos nos preparar
Precisamos começar a cultivar mais o amor, a paciência, a resiliência, a compaixão, o respeito, a gentileza, para que a gente consiga alcançar e principalmente sustentar uma frequência mais elevada. Se quisermos permanecer na Terra ou quisermos ir para algum outro planeta de quinta dimensão também, que tenha uma frequência semelhante. Então, de novo, não é um castigo, não é uma punição. São as escolhas que fazemos em cada momento do nosso dia. Nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. E mais, toda ação gera uma reação. Ou seja, qualquer escolha que você tiver, isso vai se desdobrar em múltiplas possibilidades. E outra questão é sobre a colheita. Você colhe aquilo que você planta. Você consegue ter domínio, você consegue controlar aquilo que você planta, as sementes que você vai jogando. Se são sementes de ódio, de violência ou se são sementes de amor. Agora, a partir do momento que você jogou a semente e que você está cultivando essa semente, a colheita vai ser apenas o resultado disso. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos como um grão de areia não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais pequenos não erguem continentes. Os cristãos são os apóstolos da paz universal e não da guerra. Os verdadeiros cristãos, eles são apóstolos da paz universal e não da guerra. Isso aqui precisa ficar muito claro. E semelhantes a São Bernardo, eles são símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Vamos relembrar quem foi São Bernardo? Ele foi um dos membros mais ilustres da igreja e chamava-se Bernardo de Fontaine. Ele possuía uma grande facilidade para falar em público e arrebatava a todos com sua fidelidade e devotamento. Foi também um exímio pacificador, pondo fim a várias cismas, ou seja, desavenças, e heresias, ou seja, procedimentos que eram contrários aos dogmas da igreja, e ele viveu entre 1020 e 1153 depois de Cristo. Então, aqui, esse último parágrafo, quando ele diz que o fato de nós sermos pequenos, como um grão de areia, não deveria ser um pretexto
para que a gente não faça a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, a gente não tinha mais guerras, a gente não tinha mais violência. Entende? Se cada um fizer a sua parte, a gente resolve o problema do mundo. Então, não vamos subestimar a nossa pequenice. Quando você faz a sua parte, quando você é o exemplo, e lembrando, as ações, elas valem mais do que as palavras. Então, quando você faz a sua parte, quando você é o exemplo no meio onde você está, você ajuda a transformar aquele meio ali também. Você serve de inspiração para outras pessoas que estão ali, naquele meio. Então, se alguém se inspirar em você, essa pessoa, ela também vai começar a agir diferente e ela também passará a ser um exemplo positivo no meio em que ela está. Entende como isso vai crescendo? A mesma coisa acontece com um mau exemplo. Por isso do orar e vigiar, né? É muito importante que a gente esteja atento ao orar e ao vigiar. Onde eu estou colocando o meu foco? Em quem eu estou me inspirando? Que tipo de exemplo eu estou sendo? Para minha família, para os meus amigos, para a sociedade, para o planeta, porque somos seres planetários, né? Universais. No livro do Epíteto, ontem a gente viu, ele falou que nós somos cidadãos do mundo. Essa postura que a gente tem que começar a ter. Eu sou cidadã do mundo. Obrigada, Eduardo, por curtir muito essa live. Gratidão a todos que estão curtindo, comentando. Muito obrigada. Eu vou sublinhar esse parágrafo porque ele é muito importante. Então, se em algum momento futuro do nosso estudo a gente precisar voltar nisso, é importante que isso já esteja assim bem diante dos nossos olhos. Toda vez que você se sentir pequeno ou pequena para fazer algo, leia essa parte que está na página 44. É o último parágrafo ali da fala do Fenelon, do espírito Fenelon. Bom, nós vamos então finalizar, mas antes a gente vai fazer uma prece final para a gente encerrar esse estudo com muita gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi bem importante para a gente relembrar alguns conceitos que nós vimos em outros estudos e também termos novas informações a respeito da espiritualidade, a respeito de como nós podemos nos comportar, né, nos portar diante da nossa vida, sabendo o que há por vir. Então eu espero que vocês tenham gostado. Agora, se você quiser, se você se sentir à vontade, você pode fechar os seus olhos, pode fazer uma respiração bem profunda. Aproveita para relaxar os teus ombros, relaxar o teu corpo, o teu rosto. Preste atenção em como você está se sentindo. Se você quiser, você pode colocar um sorriso no rosto. E nós vamos então
absorver todo esse conhecimento, nosso corpo está absorvendo todos os nossos corpos, o mental, o espiritual, o emocional e o físico, eles estão absorvendo agora todo esse conhecimento de hoje. Vamos esperar que todos os nossos corpos absorvam este conhecimento. Você pode fazer mais uma respiração profunda. E vamos agradecer por mais um dia, por mais uma semana. Vamos agradecer pelas nossas vidas, pelas bênçãos que recebemos a todo momento, a todo instante. E a gente vai fazer um pedido para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para a tua egrégora espiritual. E esse pedido é para que a gente comece a ver com os olhos da alma, a perceber, a sentir todas as bênçãos, todos os presentes, todas as alegrias que estão ao nosso redor. Esse é o pedido, para a gente abrir os olhos da nossa alma, para reconhecermos as coisas boas que a vida nos dá, que Deus nos dá. O pedido é para que eles nos ajudem a colocarmos o foco na luz, no amor, na paz, na gratidão, na honestidade, na fraternidade, no cuidado. Gratidão a todos os mentores, gratidão a Jesus, a Deus, a todos que estão aqui. Que possamos utilizar todo esse conhecimento para uma vida com mais sabedoria e plenitude. Que assim seja. Podemos abrir os olhos, fazer mais uma respiração profunda. Para a gente ir voltando tranquilamente. Quem tiver o copo com água, né? Quem tiver pego um copo com água, agora pode fazer esse momento de se conectar com esse fluido, com esse líquido, esse bálsamo de paz que foi nessa água fluidificada pelos nossos mentores espirituais. Então, quem tiver o copo com água em mãos, pode agora ir bebendo no seu tempo, e quando você beber essa água, você imagina que todo esse conhecimento, ele está sendo absorvido pelo teu corpo, que o teu corpo está muito feliz de receber esse bálsamo, essa água fluidificada. Então, por exemplo, você pode visualizar que você está tomando a paz, entende? Que o teu corpo está sendo preenchido pela paz. Você pode beber o amor, você pode beber a alegria de viver, a disposição de viver.
Você pode beber o sentimento da gratidão. A gratidão, ela inclusive tem uma das frequências mais altas. E ela nos ajuda a mantermos um estado de espírito, de consciência mais elevado. Espero que este tenha sido um momento agradável para você, de estudo, de conexão consigo mesmo, consigo mesma. Um momento para você parar, refletir, sentir a tua vida, o teu ser. Sexta-feira a gente volta de novo às 8h30 da manhã com o Evangelho, e ao meio-dia de hoje a gente tem live novamente com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, sextas-feiras agora a gente mudou um pouquinho a nossa agenda de lives. Nas sextas-feiras agora a gente vai ter a Sexta Espírita. Espero todos vocês. Um beijo e até depois. Tchau, tchau.